Gente, bom dia, bem-vindos à nossa dose diária de hoje. Como vocês estão? Tudo bem? Bom, então, hoje a gente vai continuar um pouco o assunto dos últimos dias, como a gente tem feito nas últimas semanas, que é tipo fazer uma espécie de sequência, assim, que tem me parecido interessante, assim, e tem feito sentido mesmo, tem funcionado. Para mim, pelo menos. Mas então, hoje a gente vai continuar um pouco esse assunto desses modelos que fazem a gente repetir ou não os nossos sistemas e tal, da questão dos acordos ou não e tal. E nos relacionamentos hoje, e para que eles servem, e da estruturação do outro como fundamental na história, sempre, o papel do outro, o desejo do outro, a demanda do outro, enfim. Seria legal então você ver a responsabilidade afetiva, que é esse aqui. Primeiro, meio que começou essa série de vídeos agora, e depois o vítima ou vilão, né, que é esse aqui. E hoje eu vou ler uma pergunta que está no vítima ou vilão, e aí o de ontem é o do complexo de Édipo, porque a gente abriu esse negócio usando o conceito lá da ameaça, do abandono e da perda do amor, de perder o amor do outro, e aí eu fui para a coisa da psicanálise assim, mas isso você pode pular, o complexo de Édipo, que é esse aqui. Que é um vídeo mais complicadão assim sobre esses conceitos assim que podem ser abertos na psicanálise, especialmente nesse sentido na psicanálise do Freud, num recorte dela lá, mas não é, enfim, não é necessário ver esse, eu acho. Bom, mas hoje para continuar falando dos acordos e de como que a gente está vivenciando os acordos, os nossos afetos hoje, que eu acho que é uma mega questão assim, como que os acordos correspondem aos nossos afetos, às nossas atuações, aos nossos sintomas ou não, aos nossos desejos e tal. Então, eu queria usar uma pergunta aqui, quer dizer, um comentário, na verdade, do Lucas Schmidt, que está no Vítima ou Vilão, que eu estou lá criticando o acordo, em certo sentido, criticando os contratos como garantidores assim, da nossa experiência de desejo, né? Da nossa experiência de atuação livre ou de plenitude dos nossos desejos, por assim dizer. Bom, mas aí então ele coloca o seguinte: eu acredito que não possa existir uma relação sem acordos. Pois, nesse sentido, a própria relação é um aprisionamento, no sentido que, naquele momento, as duas pessoas escolheram aquele estado de existência, ou seja, utilizaram de sua liberdade para tentar construir algo juntos naquele lugar, relacionamento. Eu faço uma dicotomia na minha mente, talvez porque eu seja muito contratualista, mas se o relacionamento não é essa disposição a investir sua liberdade numa construção sólida, o que ele é? Se rejeito acordos, não seria mais fácil e saudável e autêntico ficar sozinho e investir em relações mais efêmeras? Relações que não têm o objetivo de construir, mas apenas fluir? Acho que as pessoas se martirizam porque no final das contas não pensam sobre os seus desejos. É a partir daí que vem a parte que mais me interessa. Acho que as pessoas se martirizam porque no final das contas não pensam sobre os seus desejos. Acho que sobra carência e falta autonomia, porque é difícil admitir que num mundo subjetivado pela ideologia neoliberal, que uma relação monogâmica traz mais desconforto e trabalho do que gozo. E talvez as pessoas não queiram admitir que lá no fundo elas não estão dispostas a renunciar o gozo efêmero para o trabalho de um relacionamento monogâmico clássico. Admitir isso seria uma ruptura radical com o amor romântico e a afirmação de que temos que lidar com nós mesmos, e isso é angustiante para muita gente. Bom, então, aí muitas questões aí, o amor romântico, a monogamia, os nossos desejos nessa história toda, a ideologia neoliberal, a relação monogâmica como sendo um trabalho e desconforto, e mais trabalho e desconforto do que gozo. Vamos lá pensar sobre isso, porque eu acho que aqui tem umas chaves assim pra gente falar, é verdade, então como é que vai fazer? Eu vou tentar fazer um vídeo mais otimista do que o de ontem, tá? Porque o de ontem foi pesado, eu sei. Vou tentar, vamos lá. Considerando assim que a gente está vivendo um momento, vamos falar em termos gerais, né? Claro que tem vários momentos acontecendo ao mesmo tempo, para várias pessoas. Então tem gente que está vivendo mundos mais repressores, mais quadrados, mais amarrados, e gente que está vivendo mundos mais livres, assim, mais abertos à escolha, né? Vamos dizer. Mas assim temos uma tônica geral dessa espécie de ideologia neoliberal, que é você pode ser o que você quiser ser, você pode escolher, você pode vivenciar o seu percurso, você pode se inventar, você é o seu próprio sujeito, o seu próprio indivíduo, o seu próprio sei lá o que, você pode ser o que você quiser, né? Tem esse discurso que, obviamente, vocês sabem que eu acho meio falho, porque não é assim que funciona, eu já falei sobre isso 1000 vezes aqui. Mas isso existe, e isso traz, então, na minha leitura, vantagens e desvantagens, né?
Bom, a gente vivia antes, talvez, uma centralidade da noção de família, né? A instituição da família, a instituição do casamento monogâmico, heteronormativo e tal, essa coisa toda. A função da religião muito mais presente, né? Da moralidade religiosa, né? Dessa ideia religiosa de como você deve levar a sua vida, do que é certo e do que é errado. Isso a gente foi um pouco desconstruindo, né? Então a gente agora tem aberturas. E essas coisas todas, essas instituições, todas essas narrativas pesadas que estavam colocadas sobre a gente, como a religião, a família, o casamento, tudo isso servia como modelo de organização e de repressão, né? De repressão dos desejos. Então a gente vivia, a gente não, porque eu não vivi isso, mas vamos dizer assim, os meus avós lá, sei lá, viviam uma estrutura de mais repressão, né? De mais repressão, de menos possibilidade de escolha e de atuação livre, entre aspas, dos seus desejos. E aí, então, você não estava então preocupado em formular acordos, né? Em inventar os seus acordos, em inventar os seus contratos relacionais. Os contratos já estavam dados antes de você entrar na relação. Você não começava a se encontrar com alguém e inventava que relação que aquilo pode vir a ser, né? Então, isso estava já dado a priori. Então, você já ia lá e vocês têm que casar. É assim, para transar, vocês têm que casar, por exemplo, né? Olha só que coisa é essa, muito louca. Então, o casamento tinha essa função da abertura do acesso do homem ao sexo feminino. Essa é uma primeira questão, que não tem mais. Olha só, estou falando da abertura para o homem do sexo feminino. Né? O homem estava transando já de outros jeitos, não sei, mas a mulher, teoricamente, tinha que casar virgem. Né? Então, tinha isso lá, isso funcionava assim. Não temos mais isso. Então, a gente pode então encontrar alguém, conhecer alguém de muitos jeitos possíveis, por um aplicativo, na rua, ou de qualquer jeito. E aí a gente vai então modular a nossa relação, modular o que a gente quer ter ou não quer ter, como é que vai ser, como é que não vai ser. Maravilha. E aí, como o Lucas coloca aqui, a gente vai então contratuar esse negócio, fazer algum contrato, né? E para ele, ou tem contrato ou não tem contrato. Ou seria melhor ser sincero e falar, eu quero só viver coisas. O problema é que as coisas não são preto no branco assim. Talvez, pelo menos não para todo mundo, né? As pessoas estão vivendo ambivalências. Mas tudo bem, as pessoas estão vivendo quero ou não quero. Por quê? Por que elas estão vivendo quero ou não quero? Essa é a grande questão. Mas elas estão vivendo posso ou não posso. Porque agora elas podem escolher. Mas então, eu posso isso, mas eu posso aquilo. Então, mas aí elas encontram alguém e aí então elas têm a possibilidade de atuar o desejo delas, né? De ser sinceras com relação ao desejo delas. Elas podem falar o que elas querem, elas podem falar, cara, então eu prefiro assim com você eu tenho vontade disso. Aí o outro vai dizer, com você eu tenho vontade disso. E aí, quase nunca, esses desejos vão se encontrar exatamente no mesmo ponto, né? Assim, veja bem, são duas pessoas se conhecendo, e aí eu falo, eu tenho vontade de encontrar com você quintas e domingos. E a pessoa fala, eu tenho vontade de encontrar com você quartas e sábados. Ou todos os dias, ou uma vez por mês, ou eu estou me mudando, ou, acreditem, a quantidade de narrativas que eu recebo que tem desencaixes nos desejos de encontro entre as pessoas é absurda. Mas então, essas pessoas vão aí ter essa possibilidade de atuar o desejo delas. E o problema é que, com essa liberdade de atuar os desejos, a gente então se livra dessa repressão muito pesada, que gerava muito sofrimento e muitos sintomas, né? Muito sofrimento e muitos sintomas. O grande lance dos sintomas neuróticos e tudo mais da história da psicanálise é um problema para lidar com a lei. A lei em todos os sentidos, os níveis de lei. A lei introjetada, como eu falei ontem no Complexo de Édipo, ou a lei que se coloca sobre a gente, a lei da igreja, a lei de sei lá o quê. O problema é para lidar com o que você não pode atuar como desejo. Bom, tudo isso vai gerar sintoma, vai gerar uma estrutura neurótica e sintoma, sofrimento, sintoma. Só que aí, então, agora, teoricamente, a gente pode atuar os nossos desejos. Só que, então, esses contratos que a gente vai performar a gente mesmo na relação tá aparecendo, para mim, pelo menos, no que eu recebo, tantas vezes, ao invés de uma liberdade para atuar seus desejos, uma liberdade para atuar os seus sintomas. Então, ao invés de atuar livremente seus desejos, você repete um sintoma de encontro com um outro do mesmo jeito que você sempre faz. Esse que é o troço que a gente tem falado aqui tantas vezes. E isso bate diretamente com o problema
que tem a ver com a ideologia neoliberal, é claro, né? Porque não é que a gente, então, está vivendo uma liberdade total, assim. Liberdade total não existe nesse sentido, né? Tem um comentário do Wender, que nesse mesmo vídeo, do Wender Santos, que é sobre a noção de liberdade, a liberdade moderna, como se você pudesse escolher o que você quisesse, né? Ser livre é poder escolher o que você quiser, e a diferença da noção grega de autonomia, né? Que é você ser o seu próprio juiz, né? Não é que você pode escolher o que você quiser, mas é que você pode julgar as suas ações, né? E aí escolher. Porque a gente então passou a confundir muito também em função dessa noção, desse impulso neoliberal de se torne a melhor versão de você, persiga os seus sonhos, que é uma loucura, né? Se você pensar, vá atrás dos seus sonhos, por que eu vou atrás dos meus sonhos? Meus sonhos são sonhos, né? Eu vou atrás do meu desejo, talvez, e olhe lá, assim, quando o meu desejo é viável, quando o meu desejo não é um problema para o outro, né? Quando o meu desejo não é uma condenação para o outro ou para mim, eu negocio com o meu desejo, é isso que eu sempre falo. Então eu percebo, eu respeito o meu desejo, mas eu não necessariamente atuo o meu desejo diretamente, né? Mas então essa ideologia neoliberal amplifica essa situação de você tem que vivenciar todos os seus desejos, você tem que vivenciar tudo que você pode, todos os seus sonhos. E isso é inviável, e isso vai condenar a gente, não a uma repressão no sentido religioso, mas a uma repressão de uma repetição de ir em busca do algo melhor, de uma satisfação maior, de posso ser mais feliz. Eu já falei disso aqui também muitas vezes. Posso ser um pouco mais feliz, posso achar algo melhor do que isso, posso achar uma relação melhor do que essa. E assim a gente vai. Então, quanto mais liberdade, também já falamos aqui isso, quanto mais liberdade, temos mais abandono da gente mesmo. Porque quanto mais liberdade de atuação dos seus desejos, mais liberdade de atuação dos seus sintomas também, e de liberdade de atuação dos sintomas do outro, então mais liberdade para abandonar e ser abandonado. Então, mais paranoia, mais medo e mais abandono. E mais solidão, né? Então, mais liberdade, mais solidão. Porque, já que você está livre, você pode abandonar a hora que você quiser e você pode ser abandonado a hora que você quiser. Como a gente falou também no vídeo de ontem, eu e Flor, porque não há espaço para lidar com a frustração e com o trabalho que dá uma relação. Um trabalho que dá. Só que é um trabalho que, em certo sentido, garante que você não vai ser abandonado amanhã. Não garante, é claro que não, porque tudo pode terminar. Mas existe um certo apaziguamento dessa atuação selvagem do desejo, nesse sentido, né? Que é essa noção de liberdade neoliberal caminha para isso. Então você pode atuar o que você quiser do seu desejo, né? E isso tem tudo a ver com a vontade de consumo. Quanto mais esse sujeito precisa atuar o desejo dele, mais ele vai consumir, porque ele vai se frustrar no desejo dele o tempo todo e ele vai precisar compensar isso e ele vai consumir mais, né? Basicamente é assim que a banda toca. Então, seja você mesmo, busque seus sonhos, se realize como você no mundo, seja livre, encontre tal coisa, consuma mais, né? É essa a tradução. Consuma mais porque isso vai compensar tudo que você não consegue, tudo que você não dá conta de ser tão feliz assim como te demandam, né? Como te dizem que você tem que ser tão feliz. Você não dá conta. E a relação não dá conta. Então, a gente saiu da condenação religiosa, esse macro-contrato, para uma atuação de contratos que parecem livres de condenação, livres de regra, mas que têm a regra de buscar algo melhor, de buscar a melhor realização. E essa busca pode ser talvez a definição da neurose, né? Você busca por algo melhor, você busca por uma satisfação melhor, você busca por reencontrar aquela satisfação, que eu também já falei aqui, aquela satisfação original lá, aquele prazer, onde está aquele prazer, ou prazer, que é o primeiro gole da coisa, assim, o toque com a satisfação, você não vai achar, mas agora estão te dizendo que você tem que achar, então você tem que ir atrás deles. Então, a gente desfez esse grande modelão terrível, para tanta gente terrível, horrível, de repressão, pesado, né? Que é assim, você tem que desejar assim, né? Você tem que desejar assim. Agora você tem que desejar mais. Você não pode parar de desejar e você tem que atuar o seu desejo. Você tem que atuar o seu desejo. E aí a gente abre espaço nas relações para pessoas sendo cronicamente abandonadas, e outras pessoas, que é a outra versão, que essas me escrevem menos, obviamente, né? Mas que são as pessoas que podem atuar o sadismo de abandono delas, né? Então, compensar um negócio que está lá nelas, de algum lugar, que eu vou abandonar pessoas, eu vou maltratar pessoas porque eu posso, porque agora eu posso fazer o meu contrato. A quantidade de gente que me escreve assim, dizendo, bom, ele ou ela me diz que eu não estou pronta ainda para me relacionar, então ele só pode ficar comigo de vez em quando.
ela só pode ficar comigo de vez em quando. É horrível, né? Porque a pessoa agora pode fazer isso, está liberado fazer isso, porque agora é assim, você vai atuar o seu contrato do jeito que você quiser. E, infelizmente, não tem contrato no preto e no branco nesse sentido. O contrato não vai ou ter um contrato rigoroso ou a gente vai fluir livremente. Não tem uma zona cinza gigantesca do que o Lucas está falando. Tem uma zona cinza gigantesca entre uma coisa e outra e infelizmente, a gente não tem clareza dos nossos desejos, né? A gente confunde os nossos desejos com repetições de sintomas, né? É fatal que isso aconteça. A gente não está assim, bom, então é muito difícil se aproximar dos nossos desejos, né? Eu digo sempre, é possível, é possível. Então, como é que é? Como é que a gente rompe essa história dessa espécie de condenação que agora é a condenação da mitologia, que não é mais religiosa ou moral e tal, mas da mitologia neoliberal do encontre seu maior desejo, encontre sua melhor versão, né? Como é que a gente rompe com isso? E a gente tem que pensar não só no sentido da nossa relação aqui e tal, mas da nossa relação com essa vontade né? Com essa vontade de ter algo mais sempre. E aí a gente vai ter que fazer essa revisão e de olhar para o outro, né? Como é que faz? É uma grande pergunta dos últimos dias. Tá bom, Emanuel, maravilhoso, mas como é que faz? Como é que faz? Como é que faz? E aí eu digo de novo, trabalho, né? Trabalho de percepção de si. E não é trabalho de percepção de si no sentido de vou me tornar uma pessoa melhor, então. Vou me tornar uma pessoa melhor, uma pessoa que agora então está evoluída. Não é isso. É trabalho de perceber como que você atuou o seu desejo, responsabilidade em relação ao seu desejo naquela situação. Não é não liberdade, não é condenação, é a responsabilidade do seu desejo. Responsabilidade no sentido de entendimento do seu desejo. Como é que você atua ele? Mas como é que a gente faz isso? A gente tem que estar disposto a isso, né? E aí a gente tem que realmente parar, isso é fundamental. Todo mundo que me escreve falando, olha, que tal pessoa está fazendo tal coisa comigo, tal pessoa está fazendo... Cara, para e olha o seu desejo na história, porque para diferenciar o seu desejo do desejo do outro é um processo longo e complexo, tem a ver com o que a gente falou ontem no vídeo do Complexo de Édipo, que é de separar o seu desejo do medo de perder o amor do outro. Isso é um processo, é uma, como diria lá a história do Lacan, lá, é uma travessia mesmo, é um processo que você tem que fazer. E aí, a partir daí, ver como é que você vai atuar o seu desejo com responsabilidade de encontro com o outro. E entender como é que você entende que você não vai achar essa tal satisfação da melhor coisa e tal, e que você pode achar sim prazeres, encontros, felicidades, mas essa satisfação compulsiva, louca, que leva à compulsão, né? Essa você não vai encontrar, essa você não vai ter. E tem uma aceitação disso, tem uma aceitação de entender que a nossa condição é precária e é mediana. Né? Então, saia dessa história de que você vai sei lá o que. Isso é muito importante. Mas então tem esses trabalhos para ser feitos, entendeu? E aí não é recusar a noção de amor romântico e tal, porque ao mesmo tempo que tem o neoliberalismo está vendendo o amor romântico, que parece incompatível com ele, porque a busca por mais inviabiliza o amor romântico, mas ele usa o amor romântico porque o amor romântico serve para vender, né? Então essas duas coisas ficam assim, e elas não se combinam, porque você tem que buscar mais e mais. Como é que você vai se casar e ser feliz para sempre? Não pode. Então você vai casar e você vai falhar, você vai casar, mas não era isso. Então não é, o amor romântico falhou. Né? Então, até pro amor romântico a coisa está puxada. Mas ainda assim eles continuam vendendo o amor romântico. E aí você tem que desconstruir também o amor romântico, mas não desconstruir o encontro, né? Não desconstruir a potência do outro. Né? Não desconstruir a potência do seu desejo, a importância do seu desejo, não da atuação sem revisão e sem exame do seu desejo, mas da importância do seu desejo e da importância do outro. Do que o outro tem como potência, de conseguir ouvir o outro, de conseguir perceber o outro. Amanhã eu quero falar um pouco mais sobre isso, vou tentar, mas de como que nas nossas relações a gente está inviabilizado de ouvir o outro. E como é que a gente desloca isso, né? Isso é... Ou talvez a gente esteja ouvindo o outro no sentido de ouvir o desejo do outro, no sentido de ouvir o que o outro submete a gente, né? Isso sim, mas não de ouvir o outro. Quem é você? Né? Quem é você que está aí? Quem sou eu que estou aqui? Esse processo dialógico aí de entendimento de si e de possibilidade de interesse por um outro. Veja, há muita diferença, não de interesse por um outro na medida que o outro vai garantir o amor para você, né? Vai garantir o seu acolhimento, vai garantir o seu não abandono. Não, do outro mesmo. Quem é essa pessoa aí? Quem sou eu aqui? Que pessoas são essas?
Precisamos ter mais clareza um pouco sobre isso, talvez, sabe? Sobre quem somos, para que possamos caminhar num entendimento, numa descoberta e na realização do desejo, e por aí vai, e em felicidades possíveis. Amanhã eu vou tentar voltar a essa situação com o outro, que tem uma chavinha que eu acho que pode ser interessante, mas eu acho que já é um outro assunto. Amanhã a gente então tenta continuar. Tá bom? O que vocês acham? Gente, muito obrigado, se inscrevam no canal, curtam esse vídeo, compartilhem esse vídeo, mandem ele para alguém, talvez ele sirva para alguém, né? Comentem aí embaixo, leiam os comentários, mandem perguntas por aqui ou pelo direct do meu Instagram, pode ser também. E amanhã a gente continua tentando elaborar essas questões, que eu acho que a gente está abrindo coisas, de verdade, assim, eu acho que já tá melhor. Acho que já tá melhor do que quando a gente começou isso aqui. Então, isso me deixa feliz, assim. Então parece que a gente tá, olha só, estamos percebendo coisas, tá bom? Até amanhã.